Está começando mais um Talk da Saúde Cast. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Edma Alves aqui. E hoje, como sempre, toda primeira segunda-feira do mês, nós temos uma collab. E a collab de hoje são com dois caras incríveis, onde, obviamente, eles têm um viés parecido com o nosso, então por isso que eles estão aqui. Não, tô brincando. Eles são muito bons, tá? A gente tá aqui com a Funcione, que é com o Pedro Miranda e o Rafa Liama. É Liama que se fala? Iama. É um I e um Y. É um I. Iama, Rafa Iama. E a gente vai falar aqui sobre, obviamente, saúde, só que num contexto de movimentação natural, numa saúde global, onde engloba corpo, mente, espírito e tudo. Então fica ligado nesse episódio que ele promete. Mas antes disso, temos a nossa repórter do dia, Edma Alves. Como é que vai ser a dinâmica, Edma? Rafa, estamos aqui no engarrafamento, lembrando você para parar esse episódio, seguir a gente lá na plataforma, aperta aquele botãozinho de seguir. É importante para você informar para a plataforma que você está gostando do nosso conteúdo e que ele pode mandar para mais pessoas. Muito bem lembrado. Vai lá e segue. Lembrando que a gente está com a nossa meta, né, Rafa? De aumentar 10 seguidores por episódio. Então, é verdade. E aí, indica para um amigo. Rafa, hoje a gente vai entender por que, primeiro, desse nome interessante, né? Funcione. Afinal de contas, todo mundo quer funcionar. Então, já é interessante pelo nome entender por que dois profissionais se juntam, que, teoricamente, dois profissionais são concorrentes. Como assim? Porque eles se juntam para um bem maior, entender isso tudo e a visão deles sobre o movimento, a importância para a saúde. Então, é para isso que a gente está aqui hoje. Legal. Então, sejam muito bem-vindos, meninos. Obrigado por ter aceitado esse convite de tão distante, mas ainda bem que tem um online agora para a gente se juntar cada vez mais. Então, por favor, queria que vocês começassem dizendo quem é a Funcione, quem são esses rostos por trás desse projeto capixaba incrível. Rapaz, eu vou só parabenizar a abertura aí, mas vou deixar pro Pedro aí, porque ele foi o precursor do nome aí, que inventou tudo, então manda aí. Inclusive, eu continuo tenso, né? Foi muito bom sentir de novo essa sensação de apresentação de trabalho da faculdade, né? Porque apesar da gente chamar Rafa de Rafa e Edma, não sei o que, continua sendo aquelas referências nossas que a gente fica encantado, e poder estar compartilhando aqui é muito maneiro e é sincero. E qual que é a ideia, né? Eu sou o Pedro Miranda, o Rafa Liama, que eu gostei de Liama, tá, Rafa? Acho que eu vou chamar de Rafa Liama. Liama é muito legal, acho né, meio não? peruano, uma Rapaz, coisa legal. Eu acho que a gente podia mudar. No ensino médio, eu tinha um amigo que me chamava assim, até que eu descobri que era uma lhama, né? Que eu lembrei lá da nova onda do Imperador. Ela tem uma característica bem marcante. A lhama é maneiro. É bonitinha, mas tem um lance lá do cuspir. Eu acho que é isso, né, que o Rafa falou. Não, mas eu gosto muito, tá? Da nova onda do Imperador. Eu achava maneiro, E já adiantando, se a galera tem uma expectativa muito alta aqui pra esse episódio, toma cuidado, porque vocês já viram, né? Qualquer deslize, eu já viajo. A gente vai embora. Essa é a ideia, tá? Mas assim, a Funcione, ela surgiu de um evento específico. Eu comecei a estudar treinamento funcional e uma vez eu estava estagiando na sala de musculação e eu ali orientando um aluno, vi que ele tinha muita dificuldade para sair do chão. Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso. E aí me deu um clique na cabeça assim, eu falei, cara, esse cara tem 3 filhos. O que esse cara tá arrumando da vida e tá treinando regularmente, musculação. Era um cara que poderia ser considerado condicionamento físico bom, sabe? Até com cardio bom, força boa, mas ele tinha uma mobilidade completamente comprometida. E a primeira coisa que veio na minha cabeça é, imagina ele no final de semana com os filhos, se divertindo no Parque Pedra da Cebola. Foi essa a visualização que eu tive, assim. E esse cara não faz nada. E aí começou daí. Treinamento funcional, né? Enfim, veio a palavra funcione, que é um verbo, né? Já conjugado, e a ideia é exatamente essa. Daí o slogan que a gente trabalha, que é funcione porque você pode. Desde o começo, a marca ela já surgiu com o slogan, e o você pode estar associado a esse lance do potencial, logo funcione, porque é isso, você pode fazer isso, vai lá e faz. E assim surgiu um insight, né, da ideia. E a galera me sacaneia pra caramba, porque na época da faculdade, eu ainda era estudante, o emoji que tinha no Samsung era de uma lagartixa amassada, tá ligado? Então não existe camaleão nos emojis. Então eu já comecei soltando a hashtag, né, para prender ela e tal. Na época não era como é hoje o marketing digital, né, uns 3, 4 anos atrás. Então era bem menos intenso. Eu falei, cara, vou prender essa hashtag aqui. E aí usava essa lagartixazinha amassada. Foi muito zoado na faculdade. Demais, vocês não fazem ideia. Eu falei, isso vai longe, eu vou continuar nessa aqui. E aí um dia eu já tinha estagiado com o Rafa,
Aí, Rafa, depois você continua falando, senão você já sabe, né? Eu já tinha estagiado com o Rafa numa academia, que foi essa que eu tive um insight, e a partir disso, eu reencontrei o Rafa na Bodytech. E eu lembro da cena, tem um dia que a gente tirou a foto, você lembra, Rafa, que a gente tirou uma foto na sala de musculação, que tem no meu perfil do Instagram? Eu saio do corredor, que a gente guarda as mochilas no armário, saindo do corredor ali pro Rafa, eu já tinha cumprimentado ele, já tinha conversado com ele. Falei, Rafa, tem uma parada aí pra gente conversar, vamos fazer acontecer. Era isso, assim, basicamente, é aí que eu e o Rafa nos tornamos fundadores da Funcione. E aí, Rafa, pode dar continuidade aí na ideia. O Pedro, ele me contou toda essa história aí, né? Como é que ele inventou, qual que era a ideia, e é muito esse lance do empoderamento, através do exercício, das pessoas conseguirem viver uma vida melhor e como é que a gente conseguia fazer isso através do exercício. E uma coisa que ele falou para mim, quando a gente teve essa conversa que foi muito maneira, foi que ele falou assim, cara, eu já conversei sobre essa ideia com várias pessoas e assim, eu olho para você e percebo assim, você entendeu, sacou? A proposta. Aí eu falei assim, pô, cara, que irado, que maneiro. Porque assim, quando eu fiz o estágio com o Pedro, nessa primeira academia, eu já era meio alternativo, assim, sabe? Eu passava alguns treinos de flexibilidade, e que era o treino do dia, sacou? Então tinha um coroa lá, o Pedro ele vai lembrar, que é o Biron. E ele era um coroaço já, tipo uns 60 mais, com certeza. E o cara, pô, super ativo e tudo mais. E eu falei assim, pô, na época tinha muito aquela diretriz assim, né, de força, cardio e flexibilidade na época, não tinha todo esse lance de mobilidade, não sei o quê. E aí eu passava esses treinos de mobilidade porque nesse tripé aí da época era o que faltava para ele. E aí a galera olhava muito assim, estranho, sabe? Pô, flexibilidade, o cara tá se alongando no meio da sala, o que tá acontecendo, né? E então eu sempre fui esse cara mais alternativo, que gostava de olhar pro todo e tudo mais, e aí o Pedro conversou comigo, a gente começou a reforçar qual que era a ideia da Funcione, a ideia do camaleão, que o Pedro também que trouxe e tudo mais, qual que era do camaleão, qual que era da Funcione, qual que era do slogan, até que teve um dia, no começo de 2019, que eu já formado, né, porque o Pedro se formou antes de mim, e aí eu estava numa ânsia de dar umas palestras sobre o conteúdo que eu tinha apresentado no meu TCC e que eu estava aprendendo também no treinamento funcional, e eu não tive a oportunidade de fazer isso na academia que eu fazia estágio, e aí eu falei assim, cara, eu vou fazer um evento meu, tá ligado? E vou abrir esse conteúdo pra galera. Aí eu tive a ideia das pessoas que eu queria chamar, e aí no meio do caminho eu falei assim, Pedro, por que a gente não faz o primeiro evento da Funcione? E aí aconteceu. Em fevereiro de 2019, o primeiro evento, que foram 2 palestras que a gente deu para um conjunto de professores que a gente escolheu a dedo. A primeira também. Grande frustração também, né? Deixa claro aqui que com certeza vou falar sobre isso. Mas aí a gente fez as palestras aí e, pô, foi um evento super bacana. O Pedro conseguiu alguns apoiadores também, então a gente conseguiu fazer o evento. E daí para frente, cara, a Funcione teve o seu nascimento, assim, de fato, para as pessoas, e daí em diante a gente se inspirou em vocês também. Eu já disse isso mais de uma vez, mas é legal repetir que vocês têm o projeto de vocês lá do Small Group, e aí teve uma vez que eu mandei pro Pedro lá no direct, e aí ele fala assim, pô, vamos fazer o nosso. Aí eu, pô, demorou. E aí a gente fez o nosso, acabou virando um evento mais esporádico, vocês faziam com uma certa frequência, eu lembro. Aí a gente chamou de Movement Experience, fez algumas edições. Além disso, teve alguns outros projetos também que a gente começou a fazer. E, como o Pedro falou, algumas outras frustrações também em relação a várias coisas, né? Porque a gente tem essa cara de novão. Total. E tudo mais. Então, fala aí, assim, Pedro, dessa parte. Não, essa parada é foda, tá? Porque o que acontece? Eu sempre ouvi isso de outros colegas profissionais, não só da nossa área de educação física, mas de diversos outros ambientes, e falar, né? Ah, não, pô, vamos ter jovem, vamos ter inovação, vamos ter... E por aí vai. E eu nunca imaginei passar por uma situação de desvalorização por conta da minha aparência, assim, né? De parecer ser muito novo. E realmente, eu e o Rafa, hoje um pouquinho menos, mas eu e o Rafa, uns 2 anos atrás, né, Rafa? 3, a gente parecia criança, tá ligado? Aí, pô, tinha que botar blusa polo, tinha que fazer o máximo, deixar barba pra conseguir ter um certo equilíbrio no julgamento das pessoas. E aí, nesse lance do Rafa tá contando, eu vou falar antes do Camaleão, que foi tipo assim, o Camaleão, ele surge de um livro que eu li, se chama As 48 Leis do Poder. A última lei, ela tá associada a recriar-se. É um livro muito bom, inclusive, para quem trabalha em instituições grandes, assim, e tem essa coisa da hierarquia e tal, porque ele fala muito do poder com base
nos fundamentos de Maquiavel e tal, é uma parada bem maneira. E aí ele fala sobre recriar-se, eu fiquei com aquilo na cabeça, fala do deus Mercúrio. Aí, pô, Mercúrio e tal, eu já sabia que no marketing era interessante a gente ter alguma associação ou referência com algo que já foi muito forte. Então eu falei, pô, Mercúrio deve ser muito top. Eu até tenho uma tatuagem que tem uma asa e tal, e uma cruz, que tem essa associação com o que o Mercúrio carregava, que é o símbolo até da medicina, se não me falha a memória. E aí eu pensei assim, não, cara, tem que ser um animal e tal, e veio a ideia do camaleão. E o camaleão é a versatilidade. De fato, é você ter a compreensão do todo, mas quando necessário conseguir focar, que é uma das características marcantes do camaleão, e a grande adaptabilidade dele. Ele é um dos poucos animais que sobrevivem em todas as temperaturas do planeta Terra. Então, eu e o Rafa fomos estudando mais o camaleão, a gente falou, cara, esse bicho é muito foda, velho, esse bicho é descolado. A gente já se enxerga como um camaleão há muito tempo, de verdade, assim. A gente não sabe ainda onde esse camaleão, né, Rafa, ele vai fazer parte da vida das pessoas, mas que com certeza ele, se fosse para dizer quem é a persona da Funcione, é um camaleão. É, de fato, muito mais um animal como um camaleão do que propriamente, talvez, eu, o Rafa, uma pessoa nesse sentido. E a relação à da frustração, vou só para dar um intervalo aqui também, né, Rafa, para fazer uma contribuição. Cara... Não, senão... o toque da saúde é de vocês, fiquem à vontade. Não, mas eu me incomodo com isso, Edma, porque eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho o mesmo probleminha aqui da galera. Eu ouvi do Alan esses dias também, eu falei, pô, me identifico, é isso aí. Em relação à frustração, foi bem assim, eu e o Rafa, quando a gente pensou nessa ideia aí e tal, o Rafa, quando apresentou o TCC dele pra mim, eu falei, cara, realmente isso tem potencial pra se tornar uma baita aula. E é muito top até hoje. Se o Rafa pegar a mesma apresentação, a gente colocar no curso, vai dar muito certo. E ele falando de habilidades do profissional, que é uma coisa que você vê muito em outras profissões, que, por exemplo, habilidades genéricas que a gente foi ver bem marcante na rede social recentemente, o Rafa traz no TCC dele isso no surgimento da Funcione, mas a gente não explorou muito isso, até porque a gente tinha que se garantir no técnico. Também não adianta querer abraçar o mundo, tem que se garantir no técnico, que é o quê? Educação física. E aí foi, né, pô, um lance mais de profissional, uma parada que a gente tem que ter uma certa reputação para conseguir, através da nossa história, fazer com que pessoas queiram se tornar profissionais com a mentalidade da Funcione. E aí a frustração, Rafa, é bizarra, porque a gente convidou uma pessoa para participar desse encontro. O Rafa nunca foi, sei lá, não pode dizer que ele foi 100% a favor desse convite, não é isso. Mas falou assim, pô, Pedro, mas fulana? Eu falei, não, é fulana, vambora. E aí, fulana, um dia antes, sei lá, foi uma sexta, eu não lembro. Eu lembro que eu te liguei depois. E a fulana falou bem assim, pô, Pedro, sabe o que é, cara? É que vocês têm... Eu tava compartilhando para elas dores da gente criar, né, e tal, inovar. E a gente achou que a gente fez o primeiro, já ia ter uma ondinha, sabe aquela ondinha? Você faz uma investida e vem uma ondinha do resultado e nada, tá ligado? A gente falou, não, vambora, vamos fazer o segundo, tá tudo certo, tá combinado já. A gente consegue fazer tudo sozinho, né? Tipo, eu e o Rafa, a gente não dependia de mais nada, só as pessoas irem. Aí ela falou, não, é que vocês têm muito cara de novinho, cara. Esse que é o problema. Mas ela falou isso, tipo assim, mas as pessoas acham... Não existe pessoas acham, né? Uhum. Aí eu falei, caralho, miserável, acabou comigo. Tipo assim... Eu já vivi essa crise, eu sou baixo. Já tenho essa cara de novinho de fato. Eu falei, pô, precisava contar isso. Eu tô tentando mostrar a bagagem que a gente está se preparando para contribuir, colaborar com a classe. Realmente era esse o objetivo. E aí eu chuto o balde, fico puto. E aí quando o Rafa mostra seu story, eu falo, pronto, a gente vai virar um vírus agora. E ao invés de a gente vir de cima, a gente vai vir de baixo. E aí quando os alunos provarem o que a gente tem para oferecer, não vai ter como nenhum profissional negar ou questionar. E aí começa... a surgir, Funcione se tornando de fato uma empresa, deixando de ser um projeto, uma ideia e tal. Eu acho que é nesse sentido. Muito bem. Rafa, super me identifiquei com a Funcione, essa parte de parecer muito nova. Passo por isso até hoje, Pedro, é incrível. Só que eu não tenho barba, eu não sei o que fazer, Pedro, se você tiver alguma dica. Como sem é que mulher barba. Faz? Não o que eu falo é que eu me formei há 15 anos atrás, salto, aí as pessoas pensam, meu Deus, você se formou há 15 anos atrás, quantos anos você tem? Mas se eu não falo isso, ninguém acredita a idade que eu tenho, é impressionante. O Pedro falou de salto, eu nem imagino as minhas usando salto. Cara, olha, ontem eu usei, juro por Deus, a Edma tá assim, tu vai assim? Tipo, no shopping. Aí eu, vou o quê? Não, é salto ridículo, tá? Devia ter uns 5 centímetros. Aí eu, ué, o que tem? Vou, senão eu nunca vou usar. Juro por Deus, 15 minutos depois eu Edma, troca comigo. Aconteceu? No meio do shopping comigo, trocar por favor. Sapato com ela, óbvio, né? Porque mas depois, se você tiver alguma ideia para essa cara de novinha, eu super me entendo, Pedro. Super te entendo, me identifico com esse problema. Então, para de usar botox, Ô, meninos, muito, muito legal a história da Funcione. Adorei a analogia também. Vamos nos tornar uns vírus, vamos vir de baixo para cima, vamos mudar, vamos atingir o público e aí, naturalmente, as pessoas vão falar da gente. Adorei mesmo.
Para vocês, assim, falando em saúde, quais são os principais pilares que a Funcione atua, aprimora, desenvolve, ajuda a pessoa a desenvolver? A gente não tem uma bandeira, é uma parada que está muito claro para a gente, e por mais que a gente tenha muita influência de treinamento funcional, de até algumas coisas de musculação, de algumas coisas de crossfit e da alimentação natural, funcional, a gente não tem uma bandeira. A nossa bandeira é justamente não ter bandeiras. Então, a gente está muito mais interessado, quando a gente fala de treino para as pessoas, a gente está muito mais interessado em saber qual é a motivação que a pessoa tem para se exercitar. Então, a gente gosta muito de fazer a atividade física fazer sentido na vida da pessoa, para aí sim ela fazer. E que também não precisa ser com a gente, entendeu? Se a pessoa gostar de um vôlei de praia, não sei, se isso for o que faz sentido para ela, a gente maravilha, a gente encontrou o que faz sentido para você, agora vai lá, procura um lugar bacana para você fazer. Então, o primeiro checkzinho que a gente dá com a pessoa é encontrar o que faz sentido para ela, juntar o que ela precisa com o que ela gosta, para a coisa se reverberar, assim, né? Para ela ter a constância que ela teria com uma coisa que ela gosta de fazer. Então, o primeiro Rafa, pilar... contribuindo também com você aí, cara, como vocês perceberam, a gente começou por um incômodo, né? Eu fiquei desconfortável com a situação desse aluno e eu acho que isso motivou por muito tempo tudo que eu e o Rafa a gente escreveu. Então, sem dúvida alguma, a Funcione, ela foi uma provocação e um questionamento forte o tempo todo. Então, todo lugar que eu ia, a gente ia fazer uma palestra e tal. Quando vocês conheceram a gente já estava mais calmo, entendeu? A gente já estava mais tranquilo, porque a gente já estava encontrando as respostas. A Rafa foi falando sobre os pilares. Por exemplo, o Beto falando sobre afeto positivo da maneira que ele fala, foi uma coisa que falou assim, cara, pronto, isso aqui está respondendo aquele questionamento que a gente levanta diariamente e a gente já aponta para isso, mas a gente não sabe ainda manipular isso, colocar isso na vida das pessoas. Aí fomos conseguindo construir ao longo do tempo. Vocês, caramba, agregaram pra caramba, porque pra mim foi a forma, prescrever exercício que fazia mais sentido de maneira geral. Então, falei, tá aqui mais uma resposta. E a gente foi construindo. Então, assim, eu acho que, assim como o Rafa estava falando dos pilares e não ter bandeira, a primeira coisa era exatamente essa. A gente está falando de uma classe que precisa de mais união, mas toda vez que tem a oportunidade de ter uma nova modalidade, a gente se divide e se junta, né, e fica cada vez mais próximo. Não, agora eu sou do CrossFit, então, não entra aqui nessa área, não. E eu e o Rafa, a gente sempre teve essa característica de ser meio, não é rebelde, né, Rafa, mas a gente era meio provocador mesmo, por que não pode? Então, se funciona porque você pode, por que não pode isso, entendeu? E muitas vezes as pessoas não têm resposta por que não, elas têm só a certeza ali do porquê sim, porque é fácil, né, você falar é algo que só está pautado no seu conceito, mas ampliar isso e você tentar refletir, é mesmo, por que não pode isso? Eu não faço ideia. Me falaram que só podia sim. É sim uma crítica à faculdade, por exemplo. A gente passou por uma formação que ela não contribuiu muito nesse sentido, que é chegar no mercado de trabalho e lidar com pessoas que têm problemas completamente diferentes do que organizar um programa de treinamento que tem um campeonato em abril. Eu recebi o atleta em janeiro. Não tem nada a ver com isso. Não tem uma data, às vezes. E aí a gente começou a discutir isso e esse primeiro pilar que o Rafa menciona tem muito disso. A gente vive num mundo onde os especialistas são cada vez mais favorecidos e, digamos assim, influenciados de uma forma assim. A gente sempre, principalmente na faculdade, influencia a pessoa a virar um especialista. Então, assim como jogando para a política, vocês não têm um posicionamento ou de direita ou de esquerda, você é visto como talvez um sem opinião perdido, acontece muito na nossa área, acontece bastante. Quando a gente fala, por exemplo, para um aluno que tá certo, não tem certo e errado. Ele já olha tipo assim, como assim não tem certo e errado? A minha vida inteira falaram para mim que tinha certo e errado. Então, cada vez mais, se a gente não se policiar, a gente acaba ficando nesse efeito de manada de que eu preciso ter respostas para tudo. Também o que tange a minha profissão. Para onde eu vou? O que você faz hoje? Como é que é o tipo do seu trabalho? A primeira pergunta, já peguei várias vezes alunos que queriam fechar um personal, perguntou, como é que você trabalha? E como é que você responde para uma pessoa
quando você se preocupa mais no contexto do que realmente em um ponto específico. Então, eu super entendo vocês, sabe? Acho que cada um vive de uma forma, tem alguns desafios, mas quem escolhe trabalhar desse jeito, de uma forma mais libertária, trazendo, além de prescrições de treinamento, algo mais filosófico mesmo, porque quando se trabalha com saúde é isso, passa por isso. Então, eu super entendo. Acho que tu passou por isso também, Edma? Não, porque eu sou Movimore. É bem fácil entender o que eu faço. Aham, sei. Tá bom. Caralho, vou entrar pra Fala sério. Movimore, velho. Vou lá, Cara, funciona. aberto. Eu já fui tipo Pilates. Seu trabalho é tipo Pilates. Isso é muito bom. Eu acho bom Tipo hoje Pilates quando é alguém muito fala bom. isso. Eu acho Tipo, muito bom. funcionamento Quando fala do tipo Pilates. Pilates, eu falei, acertou, vem. Vem pra cá, É dá um isso. abraço. É tipo Só não isso. falar É tipo o que você musculação, quiser. tá tudo certo, velho. Hoje, Eu já hoje, fico hoje eu feliz, brinco, entendeu? é o que você quiser, eu sou o que você quiser. Mas realmente parece que você não tem norte, né? Tipo, eu tô indo. Ah, então tanto faz, eu que mando. Não, não é isso. É que eu consigo, eu tenho tantas ferramentas que eu consigo adaptar qual você mais gosta, ou prefere, ou precisa naquele momento. Então, não é a ausência de ferramenta, é o contrário, é a abundância de ferramenta. Que Mas se isso. você não souber também se posicionar quanto a isso, vão achar que tu é soberba. Tá bom, valeu, sabe tudo. Malandro. Mas eu achei uma defesa, né? Que é o lance do Movement Experience, que foi o quê? Sobre essa aula que a gente tá falando, que é um small group. Começou como small group na Bodytech. E para começar, eu e o Rafa, a gente tem que valorizar aí o que a gente fez, reconhecer, na verdade. A gente tirou teia lá de todos os crachás que poderíamos usar, porque ninguém usava esse negócio aqui. Então a gente tirou teia de todos, tá? Até a gerente uma vez da unidade falou, pô, eu nunca usei esse daí, não sei nem como é que... Falei, minha filha, é com nós mesmo, deixa Sei com a nem gente qual é a que vai cor. resolver isso. Aí foi isso que rolou de fato aqui. Mas qual que é a ideia que eu pensei assim? Uma coisa que é fato, eu sempre fui um cara que gostei de ler livros que não estão relacionados com a educação física. Então desde que eu comecei a estudar educação física, eu ia para a biblioteca para ler livros que não eram da educação física. Aí eu estudava os artigos e fazia parte dos grupos de estudo. Eu faço parte de grupo de estudo, né? Fiz parte desde o primeiro período e estagiei desde o primeiro período. Então, essa facilidade que eu tive na transição, com certeza, ela tem, né, essa história sendo começada lá atrás. Então, tipo, para mim foi uma transição muito saudável e tranquila, assim. E em relação a essa dificuldade de transmitir as ideias, uma coisa que eu sempre percebi foram as ondas. Eu acho que talvez vocês também reconheçam as ondas. Eu e o Rafa uma vez fizemos uma apresentação e eu trouxe isso como modas. Aí eu apresentei uma camisa, aí tinha camisa, né, Rafa, tipo da reserva, que era, sei lá, funcional, mobilidade, estabilidade, não sei o quê. Então, se você acompanhar na linha do tempo, a educação física, ela deixa bem claro quais são as modalidades que vão mandar naquele determinado período. Então, tipo, o que é mandar? É essa com mais facilidade você vai alcançar um público, um nicho e por aí vai. E aí, eu e o Rafa, a gente ficava conversando sobre isso. Porra, começou lá com a musculação se tornando mais inteligente, e aí ela deixa de ter uma atenção isolada e começa a se falar sobre a utilização de exercícios multiarticulares. Aí foi a primeira mudança que eu notei. E aí foi vindo, e HIIT, não sei o que, e vai indo, e treinamento funcional. Eu falei, Rafa, tem um negócio aí que ela tem uma constante de moda, ela resgata, assim como qualquer outra área, tem um resgate, você percebe isso. Ginástica, por exemplo, vira e mexe está voltando, e outras coisas, aulas de aeróbica, vai voltar. E sempre tem uma inovação. Então é algo que já existiu, ela tem uma atualização e ela se torna uma inovação. Aí eu falei com o Rafa assim, na verdade eu falei com o Rafa, mas é o quê? Nas nossas ideias ali, eu sempre deixei claro que é o seguinte, para a ideia que a gente tem que se apoiar na experiência. Por quê? Se ficar muito aberto, fica filosófico, vira alternativo, perde valor. Isso eu estou falando pelo público que a gente tem aqui no nosso estado. A gente tem uma amostra que não é tão grande igual você vai para o Rio de Janeiro e vai para São Paulo. Então lá, se a gente tivesse em São Paulo, certeza que eu e o Rafa tava morando numa selva, sacou? É fato isso. Tipo, teria acontecido isso, porque a gente ia conseguir reforçar tanto o nosso raciocínio e não ter que desconstruir para construir de novo, que a gente teria mantido talvez a nossa única direção. Eu não sei se seria ser bom ou ruim, mas o que fez com que a gente conseguisse ter espaço era o quê? Vamos nos pautar na experiência. Então, o Movement Experience tinha uma pegada, e tem, na verdade, que é um certo requinte. Você vai participar de um evento que, por exemplo, no último a gente botou música ao vivo, a gente fez um caça ao tesouro, então a pessoa treinava numa área, uma praia aqui de Vila Velha, ela recebia um mapa e ela ia para o final da aula para esse outro local. Quando ela chegava lá, ela retirava uma pulseira, ela tinha que encontrar uma bandeira da Funcione, encontrava uma pulseira, amarrava a pulseira no braço e ela acessava o evento do pós-treino. Então, tipo assim,
Esse foi o último, por isso que a gente ficou tão empolgado, deu tão certo, a gente envolveu tantas marcas, a gente falou, cara, já falando sobre como que está sendo essa transição para esse período mais digital e se adaptando à pandemia, sem dúvida alguma a gente falou, cara, a gente tem que apostar mais nos eventos presenciais, porque no tete-a-tete a gente vai conseguir ter autoridade, sacou? Mas online isso não vai acontecer assim não, então quando a gente aborda as pessoas e consegue de alguma forma ter contato com elas, fica um pouquinho mais fácil. Foi mais fácil pra gente e aí tudo mudou, né, Rafa? E assim, uma grande vantagem nossa é que a gente, apesar de muito novos, né, a gente, desde o estágio, desde sempre, a gente conseguia colar com muita gente diferente. A gente conseguia conversar com muita gente diferente, de muitas modalidades diferentes e conseguia entender qual que era a da modalidade. A gente, sim, conversava com a professora da yoga, por exemplo, e conversava com o professor do CrossFit. E a gente buscava entender qual que é a da yoga, qual que é a do CrossFit, como é que isso pode fazer sentido dentro de um treino, como é que a gente pode usar isso e não negar, tipo, nada que fosse diferente do que a gente fazia. Então, desde sempre, eu e o Pedro, a gente começou a fazer estágio na musculação e naquela musculação tradicional e tudo mais, a gente já começou a se incomodar, a gente começou a verificar o que a gente podia, o que fazia sentido dentro da musculação, e a gente seguiu com essa ideia do que fazia sentido. Depois a gente começou a ver o treinamento funcional, começou a se apropriar de algumas estratégias, sem abandonar as outras que a gente já tinha aprendido. E aí veio o CrossFit, a gente começou a usar coisas também, veio a movimentação natural funcional, o Pedro até usa algumas coisas de boxe também, enfim. Então a gente tem essa vantagem, que é bem o lance do camaleão mesmo, que a gente consegue fazer isso acontecer dentro de uma sessão só. Tanto é que dentro do MoveX, que é esse evento, a gente tinha 4, 5 momentos diferentes, que a gente usava 4, 5 modalidades diferentes de atividade física, sacou? E a gente tem um certo orgulho disso, porque no final da sessão, do treino, né, a galera ficava super extasiada, assim, curtiram mesmo o treino, sacou? Teve até uma menina que falou assim, cara, que às vezes a gente precisa fazer 3 aulas diferentes para fazer umas coisas diferentes. A gente passa 3 horas na academia, e aí, com vocês aqui, eu fiz em 1h15, 500 milhões de coisas diferentes. Então, isso é uma parada muito interessante pra gente. É legal, realmente, como o Pedro falou isso e o Rafa complementou muito bem, quem opta por esse trabalho pensando mais na experiência do cliente do que mais na técnica em si, não tem como não gostar, né? Quem pensa em experiência de cliente, com certeza tem um retorno positivo. Então, Pedro, aproveitando esse gancho aí, Pedro e Rafa, o que mudou na pandemia? Porque agora essa experiência, as estratégias talvez tenham que ser diferentes. E mais do que isso, do que mudou na pandemia, eu queria saber a perspectiva de vocês para um pós-pandemia. A Funcione, qual vai ser o posicionamento da Funcione? Não sei se vocês já pensaram nisso, vocês vão adotar o modelo, vão abandonar o online, como é que tá isso aí? Caralho, Rafa, essa daí, tô me sentindo na terapia, psicóloga perguntando, e aí, Pedro, o que você vai fazer da vida, cara? Mas a psicóloga fala isso? A psicóloga da Funcione, entendeu? Não, a psicóloga da bem Funcione direto agora. assim. E aí? Rapaz, mas olha, tem uma pergunta do Alan Bastos. Cara, não tem como, né? Tipo, inclusive, galera, vocês que ouvem e tal, não tem como não mencionar Alan Bastos por vários motivos, tá? Ou as meninas. Então, tipo, ou você vai ouvir as meninas, a gente falando, eu e o Rafa, e talvez a galera aqui até ache que a gente baba muito ovo, mas é isso mesmo. Mas o Alan Bastos, por exemplo, eu fiquei na casa dele, né, quando eu fui pro Rio a última vez, a gente foi pro café, sentamos no café. Aí a pergunta do Alan Bastos foi assim, Pedro, como é que esse negócio da Funcione, cara? Tipo, essa pergunta foi tão profunda e eu achando que eu e o Rafa já tava acertando pra cacete, entendeu? Tipo assim, caramba, já saímos do papel, começamos a fazer as coisas, a galera já vai começar a entender. Eu me senti voltando lá na fase 1. 3 anos depois. Nossa senhora, porque pra vender o MoveX, essa aula aí que a gente criou, no começo, tinha uma dificuldade, que é o quê? Como é que você vende pra alguém algo que não existe? E foi isso que a gente fez. Aí eu e o Rafa demos uma de fazer uns vídeos maneiros, isso ajudou pra caramba a gente, e falar assim, vamos botar a gente treinando nas etapas, né, da aula, na metodologia, a galera deve entender, é isso que a gente achou, né? O vídeo ficou foda, Rafa, esse vídeo, ele com certeza ele vai ser regravado, ou até mesmo a gente vai reaproveitar ele, porque o vídeo ficou muito foda. Mas não vendeu nada esse vídeo, eu tive que ligar pras pessoas, e aí tá, né, marketing. Como é que funciona a marketing? Funciona aquele que, no final das contas, alguém entende o que você oferece e consegue interpretar que aquilo ali é algo que faz sentido para ela ou atende alguma dor, uma necessidade e vai lá e compra. Então,
Falei, cara, de algum jeito tem que explicar melhor isso. A gente fez por ligação, a gente fez várias formas de marketing alternativas. Mas em relação a Funcione, assim, essa perspectiva e tal, o que ficou uma coisa assim que foi marcante pra gente? Antes da pandemia, eu falei com o Rafa bem assim, Rafa, agora é a hora da gente sentar e fazer aquele planejamento que toda empresa faz. A gente já tinha objetivos, só que a gente pegou e fez uns 2 finais de semana, né, Rafa? De uma dinâmica bem intensa. Com Canvas, a gente tem até hoje tudo guardado, nada mudou. A gente fez tão certo o negócio que a gente olha para a parada e a gente consegue tranquilamente, como uma bússola, sabe? Saber para onde que a gente tem que continuar indo. Então, a gente fez uma dinâmica com várias ferramentas e criamos, de fato, o plano de ação da Funcione conjuntamente com o projeto, que antes era só uma coisa da nossa cabeça, a gente experimentou algumas coisas, botamos em prática. E aí, sentado com a assessoria de marketing, que era pra gente uma coisa que nos ajudava bastante a organizar as ideias, a gente foi e falou assim, o calendário é esse desse ano, o ano da pandemia, que foi o quê? 2020, antes dela. O calendário é esse. Vão rolar 6 Movement Experience, 3 Funcione Labs, vai ter esse curso de tal fulano, de tal, é isso que a gente vai fazer. Então, o que a gente fez? Falou, cara, tá dando uma repercussão muito boa, o nosso estado, vocês talvez conheçam, mas não sabem muito bem como é que funciona a dinâmica. O Rafa até fala que aqui é uma província. Vila Velha e Vitória é muito perto, então ecoa. Se é ruim, ecoa, se é bom, ecoa também. Então, a gente começou a perceber que a gente conseguiria fazer esse trabalho presencial e alavancar e conseguir alcançar uma grande quantidade de pessoas através desse trabalho presencial. E a gente criou esse calendário e foi botar em execução. Só que rolou o que rolou, estamos no Covid e tal, e aí foi a hora que a gente falou assim, cara, então lembra aquele plano que a gente adiou do online? É a hora de botar ele em prática. E a gente fez uma investida no ano passado, a gente fez um lançamento, semente, não deu um retorno tão esperado, a gente também tinha que ter mais paciência mesmo, mas fizemos tudo como manda o roteiro, e não deu muito certo. E aí essa frustração deu uma ressaquinha, pelo menos em mim deu. Eu falei com o Rafa isso, fui muito sincero com ele, falei, cara, me deu uma ressaca, vamos dar uma... Eu trabalhei muito na pandemia também, né? Mas, Pedro, foi um lançamento para quem? Qual era o público? Antes desse lance aí que o Pedro falou, a gente mudou um pouco, eu estava com alguns projetos direcionados para o profissional, e a gente teve aquelas frustrações lá que a gente falou e tudo mais, e a gente falou assim, cara, pandemia, não tem como evitar o universo digital, não tem como evitar esse movimento que está rolando, vamos experimentar isso. E aí a gente aproveitou que a gente estava com essa agência de marketing e, cara, vamos fazer, vamos acontecer e beleza. E aí a gente começou a pensar, o Pedro começou a pensar em algumas coisas que faziam sentido para ele, eu comecei a conversar com ele também sobre outras coisas que faziam sentido para mim, e para a gente fazia muito sentido o lance de manter a atividade física fora do momento da academia. Esse projeto, entre aspas, já tinha um nome, que era as outras 23 horas, que a pessoa passa 1 hora da academia, mas ela banaliza, negligencia as outras 23 horas do dia dela. E aí a gente ficou com isso na cabeça. Então a gente pensou, cara, como é que a gente pode, com o público final, que agora era o nosso público-alvo, como é que a gente pode intervir? A gente estava vendo toda aquela onda do digital, né, de lançamento, de 6 em 7, a gente estava meio que assistindo isso tudo acontecer, e aí a gente inventou um produto que era uma série de ferramentas e estratégias que a gente usava, e a gente construiu uma linha de raciocínio assim, para a pessoa conseguir organizar a vida dela, o propósito dela, com o momento que ela estava vivendo, e conseguir, pelas diretrizes do nosso programa, que chamava Funcione Todo Dia, ela conseguir ter hábitos mais saudáveis. Isso não só relacionado à atividade física, mas a alimentação, a leitura, por exemplo, e o sono também era uma bandeira que a gente levantava bastante. E como é que ela podia ser saudável fora da academia. Então a gente construiu todo esse raciocínio, e depois que a gente se desvinculou dessa assessoria e a gente juntou com uma outra galera que ajudou a gente a fazer o lançamento, fez a gente passar a venda dessas ferramentas para um curso. E aí a gente fez a campanha desse curso e tudo mais. E assim, como o Pedro falou, não deu tão certo, mas assim, a gente aprendeu um bocado, cara. Foi bem valioso, mas foi desgastante também. Então, por isso que da ressaca que ele falou, eu também senti muito isso aí. Para quem tá fazendo pela primeira vez, é um trampo. Mas, Rafa, deixa eu explicar aqui também, que a galera, a gente
tá aqui conversando com a Edma e com a Rafa e fica meio que o óbvio, mas vamos deixar o que não tá óbvio exposto também. A gente continua atendendo personal igual uns filhos que a mãe deu. Então, tipo assim, é trabalho o dia inteiro, mas tudo isso que a gente tá conversando. Então, tudo que a gente fez desse projeto foi final de semana. Então, todo final de semana, então era 7 dias da semana trabalhando pra caramba, à noite, horário que a gente estaria descansando ou fazendo alguma outra coisa, trabalhando. Então tem isso também, para também a galera que tá ouvindo achar que, pô, então por isso que não dá certo digital. Não, a gente só tá falando que foi desgastante pra gente, porque realmente a nossa rotina, graças a Deus, continuou muito top. A minha continuou voando na pandemia. Eu consegui muito rápido me realinhar, ajustei minha oferta de serviço e tal, e em pouco tempo os alunos já começaram a ganhar a segurança de novo e começaram a retornar e eu começar a receber novos alunos. Então também tem isso, tipo, a gente estava numa rotina intensa, fazendo conjuntamente esse trabalho de tirar algo do 0 para levar para o 10, né? Não era só o 0 a 1, que o 0 a 1 a gente fez durante o período mesmo do começo do isolamento, e já era 1 ao 10, que era oferecer isso para a galera no final ali, né? Aí, assim, a gente vendeu uma vaga que a gente tinha, não foi o que a gente esperava, mas assim, a gente tá com essa ideia de permanecer com a mesma estratégia. A gente não quer mudar a nossa direção, assim como o Pedro falou. É lógico que quando as coisas voltarem ao normal aí, a gente vai voltar com o MovieX, que é uma coisa que deixa a gente muito feliz, mas assim, a gente enxerga hoje para Funcione o digital como a realidade. E aí, direções, né, que vocês perguntaram também. Pode falar, Rafa. Queria fazer uma pergunta, que você disse que você vendeu um. É muito comum pessoas que estão começando, é muito mais comum ver no caso, não digo como fracasso, mas você acabar não alcançando o esperado quanto ao contrário. E eu tenho uma curiosidade. O que vocês acham? Qual foi o porquê que isso aconteceu? Foi mais ligado a talvez a estratégia de vocês como uma forma de aquecer aquilo ali para depois vender? Ou você vê como talvez um produto onde as pessoas ainda não sabem que elas precisam daquilo? Porque a proposta de vocês é muito abrangente, é algo assim... Sim. Falo isso porque é bem parecida com a nossa. Então, não é algo tão fácil de vender, porque você precisa educar aquela pessoa e mostrar que ela precisa disso. Então, qual foi o que vocês acham? Eu Cara, quero, Rafa, essa. Eu quero essa. Não, deixa eu começar então. Joguei pra cima, hein? Não, porque aí tem uma parada que, tipo assim, eu acho massa, da gente tá trocando ideia aqui, todo mundo fala de intuição, e a minha bateu muito forte. Só que o que acontece? Quando você não ouve a sua intuição, depois disso, nada mais justifica. Tipo assim, você não ouviu ela na hora, acabou, entendeu? Acabou. E eu conversava com o Rafa sempre. Não é erro. Eu acho que as pessoas que estavam junto com nós nos bastidores, elas acreditaram que seria muito mais fácil. Então, por exemplo, a Rafa falou um termo muito interessante. Qual foram os erros ali? Foi no aquecimento? Foi. E sabe o que acontece muitas vezes nesses programas de lançamento, na minha opinião? Eu vi outro erro agora recentemente, outro colega profissional também, fez tudo bonitinho, cara, um negócio redondo, mas é o quê? Tem gatilhos que não se adequam a gente, não vão ser gatilhos que vão chamar pessoas para o nosso produto. O Pedro é um cara que, enfim, envolve as pessoas de alguma forma, é carismático e tal, mas ele não é o cara que vai fazer essas pessoas entrarem para esse produto num espaço de tempo curto. Então, acho que foi uma das coisas que aconteceu, Rafa, sem dúvida alguma, foram os gatilhos que a gente escolheu. E na época, eu conversava com o Rafa, e o Rafa não vai me deixar mentir nisso. Tipo, eu não estou dizendo que foi erro dos meninos, não existe isso. Porque eu também, se fosse erro, na hora eu poderia ter falado, então, ó, galera, vamos mudar isso aqui que eu acho que não vai dar certo. Mas não, foi só uma intuição. Eu falei, cara, isso tá meio estranho, não vai rolar. Porque eu já tinha feito isso na minha rede. Então eu já tinha percebido que não dá para eu trabalhar com gatilhos, por exemplo, de escassez. Gatilhos de... Eu tenho que trabalhar com gatilho de autoridade na minha rede, que é uma coisa que as pessoas já associam à minha imagem. Associam à imagem do Rafa. Por quê? Pô, esses meninos estudam. É uma coisa que é um fato. A galera olha pra gente, sabe que a gente estuda. Isso faz parte do nosso estilo de vida e da nossa atuação profissional. Então acho que foi uma dessas coisas, Rafa. Então, só para concluir aqui, tá? Rafa e Rafa tá difícil hoje, né? Mas foi essa escolha, assim, que na minha opinião foi o mais marcante, mas teve outras coisas também e a gente aprendeu com isso. Mas segue aí, Rafa. A minha perspectiva é um pouquinho parecida, um pouquinho diferente, que assim, eu acho que a gente
Não, é de boa, assim, mas eu acho que a gente errou, sim, em várias coisas, sacou? Todo mundo errou um pouquinho e acho que foi por isso que a gente não conseguiu chegar onde a gente queria, mas, assim, de boa também, tranquilo. A gente não teve problema em vender só uma vaga para parada, mas, assim, eu acho que demorou muito tempo para eles entenderem qual era a proposta. E tudo acontecendo, né, Rafa? Tipo, ao mesmo Tudo tempo que eles estavam tentando é. entender, já estava rolando, a parada já estava A acontecendo. gente Então, teve pouco tempo também para pensar em todo o lançamento. A gente mudou a estratégia de lançamento no meio do período e também acho que, assim, em alguns momentos a gente deixou de fazer algumas coisas importantes. Algumas pessoas, e eu me incluo também, todo mundo acha que deixou de fazer alguma coisa que devia ter feito, mas, assim, não foi de sacanagem, foi por falta de experiência mesmo. Porque, assim, como só para explicar para a galera que está ouvindo, que é importante esse detalhe, né? Porque como é que a gente chamou essa outra galera para o nosso projeto? A gente fez uma sociedade, né, de trabalho e de isso valores. foi Então muito interessante. eram cinco pessoas, filmmaker e editor. Era uma pessoa, aí tinha eu, o Pedro, aí tinha o designer e tinha o gestor de tráfego. 5 pessoas. E a gente fez o quê? Vamos dividir 20% para cada, todo mundo ganha igual, todo mundo trabalha pensando em lucrar mesmo, porque assim, é todo mundo sócio, quanto mais a gente trabalhar, mais a gente ganha. Esse era o mindset de todo mundo. Mas assim, por falta de experiência mesmo, por E falta uma de... outra parada, né, Rafa, que é alinhar a expectativa, que a gente o tempo todo conversava do longo prazo, mas a gente focou muito nessa primeira. Então, uma coisa que eu enxergo hoje é, pô, a gente o tempo inteiro conversava na reunião sobre longo prazo. E todo mundo ficou focado na primeira. Então, tipo, criou muita pressão pra mim. Eu era o rosto da parada. Criou muita pressão pra mim. Criou pressão pro Rafa também. E aí, vendo algumas coisas acontecerem, né, a repercussão da coisa e tal, a gente falou, pô, tipo assim, sempre quando você tem um reforço externo, dá um gás a mais. Eu tenho motivação intrínseca. Mas a motivação extrínseca, ela é fundamental para várias coisas na nossa vida. Pô, Rafa, maneiro o seu post, cara, muito legal. Gostei disso. E você pratica muito isso, né, Rafa? Eu vejo isso, a gente troca muito nesse sentido e eu acho isso fundamental, cara. É tão importante quando você querer dar a crítica construtiva, é você dar o reforço positivo, cara. É psicologia básica, Skinner. Então, tipo, a gente começou a se perder um pouquinho do combustível ali na caminhada, muito por conta disso também, assim. Porque assim, eu acho que o maior erro que a gente cometeu foi tentar fazer alguma coisa sem uma base de pessoas consumindo o que a gente tinha. Como assim? A esse período de pandemia, a gente teve essa dificuldade de migrar para o digital e entender qual que era o rolê do digital e distribuir conteúdo e publicar e tudo mais. A gente teve alguns problemas de conexão com a antiga assessoria que a gente tinha também. Não, e eu tô gostando muito que a gente tá numa conversa bem dos BO, né, velho? Porque se fosse pra falar das coisas top também, linda, a gente também consegue falar aqui umas 3 horas, tá? Mas tô curtindo isso. E aí a gente teve esses impasses aí com essa antiga assessoria nossa, que a gente não estava conseguindo entregar o que a gente queria, e então a gente interrompeu um relacionamento que, querendo ou não, fazendo de um jeito bacana ou não, era o que estava fazendo a gente conseguir surfar no digital. E depois que a gente parou de trabalhar com eles, a gente meio que deu uma pausa, e essa pausa, ela aconteceu até a gente decidir as pessoas que iam trabalhar com a gente e fazer esse novo lançamento. Só que um dos erros que a gente cometeu foi não ter uma base sólida de pessoas consumindo o nosso conteúdo. Então, a gente não tem tantos seguidores assim, a gente Rafa, não isso que eu tem ia te Instagram. perguntar. Para quem está ouvindo a gente, tá? Assim como eu já conheço vocês, eu sei o quanto vocês se preocupam em consumir conteúdos além da educação física. Então pode ser que seja muito claro a gente trocar uma ideia aqui e todo mundo está entendendo o que todo mundo está falando. Só que para mostrar para as outras pessoas quais seriam os pontos que você olha que te dá a entender que aquele conteúdo ali está sendo consumido. É número de seguidor? É número de curtida? É o quê? Qual era a referência de vocês? Cara, a gente tinha a referência até então do Instagram. Tudo que o Instagram Business conseguia entregar pra gente, a gente verificava. Então, número de Bem da compartilhamentos. audiência mesmo, né? Número de compartilhamentos, número de seguidores também, esses mais básicos, tipo, a gente não olhava tanto curtida, essas coisas, mas a gente olhava muito compartilhamento, salvamento, a gente olhava as métricas lá de quem deixou de seguir, quem começou a seguir, entendeu? Ah, entendi, legal.
Então, isso tudo, assim, eu sei que é bem básico, a gente, na época, não tinha esse suporte de Facebook Ads, desse tanto de coisa que a gente também nem sabia mexer na época, mas a gente também não estava publicando nada, entendeu? A gente não estava botando a cara no Instagram para as pessoas verem a gente, para a gente sustentar o discurso. Então, essa falta de audiência, que a galera fala que é o grande trunfo da internet do século XXI, é você ter audiência. O maior ativo. É por isso que várias marcas pagam Facebook, várias marcas pagam o Google para aparecer no Instagram ou no YouTube, respectivamente, por causa da audiência das pessoas. É por isso que existe um monte de youtuber, um monte de blogueira aí, é por causa da audiência dessas pessoas. E aí, dadas deles proporções, eu acho que isso que a gente não tinha, entendeu? E é isso que, falando de futuro, é isso que eu estou me programando para fazer e já estou começando aí a fazer. Por isso o cabelo do Rafa tá tão bem tratado e cuidado. Exato, porque a gente está pensando em intervir muito nas redes sociais, principalmente YouTube e no Instagram. Por quê? Porque a gente sabe que o Instagram é muito difícil da gente entregar conteúdo. Inclusive, vocês estavam falando disso aí no podcast com o Pedro, o Ivo e o Alan Bastos, que o Instagram é uma ferramenta muito ruim para você entregar um conteúdo conciso, né? Para você entregar uma coisa que se sustenta. Por isso, o YouTube, porque a gente sabe que as pessoas vão lá para consumir um conteúdo de 10, 8 minutos, 6, 20 às vezes. E o YouTube é essa plataforma de você consumir conteúdo. Então, o que eu estou já me programando com planejamento de conteúdo e várias coisas para fazer ter uma presença no YouTube e já comecei a fazer uns posts no Instagram aí, alguns, e já estou com alguns salvos aí só para descer também e publicar, mas a nossa ideia por enquanto é dessa daí, fora inúmeros milhões de projetos que a gente tem engavetado que a gente pode... Inclusive tá ótimo o seu Instagram, parabéns, viu? O seu, Rafa, o seu mesmo, eu tô falando. A Funcione sempre foi incrível. Eu sempre gostei muito da comunicação de vocês, mas o seu Instagram tá ótimo. Só queria colaborar com uma coisa, eu não discordo do que você disse, mas com relação ao YouTube e Instagram, mas eu acredito que o Instagram é uma forma de entrega de conteúdo, sim, e talvez seja a que mais atende a nossa geração hoje, porque, na minha opinião, baseado, obviamente, em experiências e em tudo que eu leio, as pessoas estão cada vez mais querendo pílulas. Então, sempre uma comunicação muito assertiva, muito rápida. Eu acho que, tipo assim, o YouTube é bom, mas até o YouTube já está começando a indicar para as pessoas pílulas. Então, cada vez mais, o produtor de conteúdo, ele está tendo que ter uma sagacidade de criar conteúdos diretos e certeiros. Eu acho que uma plataforma que atenderia mais o conteúdo maçante seria um blog, mas aqui no Brasil a gente não usa tanto. A ideia com o YouTube é mais porque, assim, eu sei que o YouTube é a rede social que as pessoas mais usam no Brasil. Então, mas o seu público usa isso? Porque a gente tem que ver muito isso também. Não sei se é o leigo ou o personagem da educação física que você está falando. Mas o seu público, ele usa essa plataforma você chegou a fazer essa pesquisa? Vocês fizeram? Então, o nicho fitness para o público final no YouTube não é o primeiro, mas ele com certeza está entre os 9, 8, assim, mais buscados, né, de saúde, fitness, essas coisas. E, assim, eu sei muito bem, assim, que é muito difícil, é por isso que tem pouquíssimas, se não der para contar nos dedos, quantas pessoas fazem isso, sacou? Mas a grande sina que eu tô tendo agora é essa, como é que eu vou aproximar o conteúdo das pessoas. Você aposta muito no pioneirismo, então, também. Também. Legal. Com certeza. A gente gosta de não ganhar dinheiro demais e ter muito trabalho, entendeu? É isso que a gente gosta. Todo mundo passa por essa fase. Respondeu a pergunta. Mas acredito, isso aí é o caminho para o inverso, ganhar muito dinheiro e trabalhar menos. Eu quero saber, vamos falar da parte boa, Rafa, deles também, como o Pedro falou, a gente está falando aqui é legal compartilhar também. Mas eu já pensei, no Instagram contando só os rolês da galera, ia ser muito interessante. Eu tenho vontade de fazer aquele Instagram com os alunos que não emagreceram, com os alunos que não ficaram fortes, com os alunos que a gente não conseguiu tirar eles do sedentarismo. Mas deixa quieto. Vamos pegar essa experiência de vocês aí, do que deu certo, tá? Nessa caminhada de vocês. Queria que vocês compartilhassem com a gente quais estratégias vocês usaram que funcionou na Funcione para ajudar a gente a diminuir esse número de sedentarismo que a gente vê
no Brasil. A gente sabe que hoje 40% dos adultos não são fisicamente ativos. Então, eu queria que vocês compartilhassem, assim, da experiência de vocês, o que vocês vê dando certo, até para que a gente precisa... Pô, isso parece que deu certo, vamos investir mais nisso, compartilhar as coisas que deram certo. Cara, eu tenho certeza, tipo, que a nossa proposta, ela vai ter muito sucesso quando a gente conseguir alcançar a mudança do raciocínio básico das pessoas. Então, tipo, lá no mindset, que a gente chama, a gente conseguir inserir uma semente e a partir disso as pessoas conseguirem levar para a vida delas o que é viver a vida. A gente até tem algumas hashtags que expressam bem isso, que é coisa de camaleão, que é você, por exemplo, numa situação exposta a um comportamento sedentário, gerar uma alternativa ativa. Isso é uma coisa de camaleão. Só um camaleão pensa nisso, faz isso. Então, assim, sem dúvida alguma, Edma, dos meus amigos, familiares, colegas, profissionais que são seguidores muito íntimos da Funcione e pessoas que a gente tem contato, sem dúvida alguma, a gente não é só na conscientização, é na permitir, possibilitar, agregar na vida das pessoas com educação e formar elas como indivíduos que conseguem escolher. Porque o que eu percebo muito, e aí a gente acaba entrando até num problema que eu e o Rafa sempre a gente fala sobre isso, pô, será que a gente vai ter que ir lá para a educação física escolar para poder ter sucesso nisso? Mas está dando certo com adultos, está dando certo com jovens, dá certo com crianças, e as provas disso são os nossos alunos de personal. Eu tenho bastante, tenho assessoria online, tenho consultoria, não é uma coisa que fica explícita na minha rede social, mas existe, e a gente está agora formatando, já falando de um modo de direcionamento. Eu não quero mais atender isso pelo Pedro Miranda, eu quero que todos os meus alunos de consultoria e de assessoria online sejam alunos da Funcione, justamente para dar essa formação continuada. Porque eu e o Rafa juntos, a gente consegue ensinar muita coisa. Eu sozinho, acabo caindo na prática, entendeu? Então, eu quero levar toda essa galera para a Funcione. E aí, sem dúvida alguma, é uma concepção, Edma. Tipo, é você olhar para uma parada, né? É igual explicar um pouco de filosofia. Você pode olhar para o acontecimento e ficar ali na superficialidade dele, mas você pode ter um gostinho do que é viver a Funcione, aprofundando um pouco mais. Então, pô, não ser sedentário para o camaleão é muito pouco, entendeu? Por isso que tem tanta ideia, porque a gente quer envolver cada vez mais as pessoas no estilo de vida mais ativo, mas é mais ativo mesmo. Então, por isso o esporte. Eu e o Rafa, a gente é fã de esporte. Recentemente, até um colega na Bodytech me abordou na sala, ele falou, caraca, velho, você é bem polivalente mesmo. Eu falei, pô, essa é a ideia, né? Tipo, isso é o que a gente mais busca. E uma coisa que eu e o Rafa a gente faz de verdade é viver a parada para depois oferecer. Então, eu vou entrar no tênis agora. É uma novidade, eu vou entrar no tênis. Por quê? Eu falei, cara, agora tá na hora. E em breve é o surf, tá, Rafa? Já deixando a deixa aí, quem sabe eu já colo. Mas já tá no calendário, entendeu? Então, tipo assim, Ed, uma coisa que, dentro da provocação e dessas outras coisas, é ver profissionais de educação física propagando algo que não praticam. Cara, na boa, não quero nem saber se tá acima do peso ou abaixo do peso. Não importa. Sedentário não dá, entendeu? Não dá pra engolir essa. Então, uma coisa que o Rafa conversa muito é, mano, a gente tem que ir pra rede social, tem que não sei o quê, mas não dá pra ter um telhado de vidro gigante, sacou? Tem que ter umas janelinhas, mas mesmo assim com uma pedra bem difícil de atravessar, que é uma coisa que eu e o Rafa a gente tem como valor da Funcione. Então, eu tenho um camaleão tatuado no braço, então é isso mesmo, entendeu? Eu vivo a parada, eu respiro isso. Então, Edma, sem dúvida alguma, a gente vai ajudar no mindset. É você ser o aluno do personal da Edma e curtir a Funcione. E o seu personal curtir a Funcione e vocês juntos se envolverem com o que a gente oferece. Eu acho que é nessa pegada. Pô, legal. Rafa, quer adicionar? Rapaz, eu adicionaria pouquíssima coisa, porque eu acho que é isso aí. Tanto na mudança assim, de comportamento, na forma das pessoas enxergarem a atividade física, a enxergarem a saúde, né? Porque muita gente... Voltando até para aqueles lances básicos que vocês já falam bastante aqui no podcast de vocês, que tipo assim, as pessoas acham que elas estão num estado zero, elas vão fazer atividade física e vão pro positivo, né? E na verdade não é isso, é que elas estão no negativo agora sem fazer atividade física e que elas têm que fazer um pouco de movimento aí para chegarem no zero e ir para o positivo ainda. Então, assim, enxergar a atividade física como uma possibilidade real, e aí entra várias coisas, o lance da diversão, o lance da variabilidade de modalidades. Então, o Pedro falou que a gente gosta muito de esporte, é isso aí mesmo. E é você, tipo, treinar e fazer um esporte que você gosta, fazer outro também se você tiver oportunidade.
E esse lance do profissional também, dele ser versátil, dele ser um camaleão, né, realmente, dele enxergar várias possibilidades e conseguir, dentro de uma sessão de treino, não é trabalhar só com musculação ou só com funcional, mas ele conseguir aplicar diferentes metodologias numa metodologia que ele mesmo inventou, sacou? Eu acho que isso é uma parada bem irada. Uma sessão, sei lá, imagina o Pedro dando uma aula que ele começa dando uma yoga, passa por um levantamento de peso olímpico, vai para musculação e termina na quadra. Então, acho que essa é uma sessão maneira, essa é uma sessão irada. E tudo isso de acordo com o que a pessoa também gosta de fazer, que eu acho que é muito importante também. Então... E, Rafa, a parada também, a Edma falando do sucesso. Cara, tem muitos. Então, toda essa história que a gente tá contando, pra mim, ela, apesar de talvez ter um tom de melancolia, de tristeza, mas, cara, é só vitória, sabe por causa de quê? Porque eu penso assim, a gente não tem um estúdio funcione, a gente não tem uma academia funcione, e a galera já super respeita o que a gente faz. Então, quando tiver, vai ser 2 palitos pro negócio andar, entendeu? Não sei se você vai lembrar, né, Rafa? Não sei se foi com a Rafa ou com a Edma, mas na época a gente tava pegando a carona, né, Rafa, com a Rafa. E aí a gente conversou da Movimó e ela falou uma parada, eu falei, caraca, é muito parecido mesmo, velho. A parada, tipo assim, não é que é muito parecido pra dizer que é igual, não, mas a provocação, o raciocínio base da parada, o insight em si, ele é bem... E é interessante isso, pensar, porra, que legal, a gente não tá sozinho pensando nessa parada e ver profissionais que, pô, a Edma tem uma trajetória, uma história, cara, bizarra, tipo, tem que respeitar, sacou? Rafa também, e, pô, a gente começou agora e conseguiu acompanhar essa pegada, tipo, a gente identificou esse problema quando a galera ainda estava discutindo se era multiarticular ou monoarticular, sacou? E essa que é o salto da parada. E a gente tá contando aqui porque eu gosto de falar sobre as frustrações do digital, porque as pessoas realmente, todo mundo fala, vê os documentários da Netflix, não sei o quê, e, pô, realmente, né, a rede social é uma parada meio pá e tal, pesado, mas no dia a dia a gente se esquece. Mas é isso, é rolezão mesmo, é trabalho, é suor. Tão quanto a gente se desloca para atender um aluno, carrega peso e faz o que tem que fazer para proporcionar uma boa experiência para o nosso cliente, na rede social é a mesma coisa. A gente tá lá, às vezes, tipo assim, não é a falsidade de, tipo, pô, tô ruim, tô lá sorrisão na rede social, não é isso. Mas é marcar presença. Então, tipo, eu tô ruim, tô triste, mas então não vou postar meu rosto, eu vou postar alguma outra coisa, mas eu vou cumprir o meu trabalho, bater o cartão. A gente só vai dar um pouco mais de lastro, vai influenciar mais pessoas. Perfeito. Fazendo o que a gente faz presencialmente. Quantas vezes você não foi dar aula quando você não estava bem, mas você sabia da importância de estar bem para aquela pessoa? A motivação, Rafa, é uma parada que eu não sei se eu ouvi no podcast de vocês ou alguma coisa, mas a motivação, para mim, em estar na rede social e para as pessoas que estão ouvindo e ouvindo toda essa conversa aqui, cara, se seu aluno se beneficiar do que você produz na rede social, você está agregando valor à sua entrega de serviço. Eu enxergo assim. Então, eu tenho lá meus alunos de personal que estão crescendo com o meu conteúdo e eles me assistem. Agora, se eles não me assistirem, aí tem que pensar que alguma coisa aí está acontecendo. Tudo bem, um tempo enjoado, o Pedro falando, mas, porra, a minha galera é fã, entendeu? A minha turma que me acompanha é fã. Que, assim, a gente tem o respeito, digamos que seja, mas admiração também de outros profissionais. A galera acredita no nosso sonho, isso é muito maneiro, tá ligado? Tipo, e até isso se manifesta de várias formas. Um exemplo é a gente estar aqui agora com vocês. Exatamente. Com tantos outros profissionais fodas que vieram antes da gente. E, assim, com vários outros convites também. O Pedro foi convidado umas 4 ou 5 vezes para dar aulas pela Universidade de Vila Velha, a convite de professores de lá. Eu também fui convidado umas 2 vezes para fazer isso. E vários outros professores que estão só para aproveitar, se destacando agora, também na... Novidade até para o Rafa. E agora a gente vai dar um curso de treinamento funcional para o VV. Então, tipo assim, tudo isso é fruto da reputação da Funcione. Então, ela talvez, na cabeça de algumas pessoas, seja só uma ideia, um projeto, mas ela acontece na nossa vida diariamente, entendeu? Tipo, sempre continua existindo. Pô, legal, bacana. Então, olha só, vou criar uma pergunta aqui, pergunta relâmpago. Já que vocês estão falando tanto de negócios, tanto que vocês consomem outros conteúdos, e eu acho essa conversa bem bacana para quem está ouvindo a gente, independente se é profissional de educação física, fisioterapeuta, qualquer área, eu acho que vale toda essa resenha aí que a gente está fazendo. Queria que você, Pedro, você primeiro, fizesse aí um pitch pra gente de
vendendo atividade física, tá? Essa aí é- Aquela de entrei no elevador. Deixa com o pai. Pode soltar aí. Vai ter jingle? Vai botar jingle no fundo? Eu quero saber quanto eu vou investir nessa Funcione. Vamos ver. Edmar, Não, pera. CEO da Calma, uma... eu tô vendendo pra quem? Pera aí que agora você tem que... eu tô Você tá vendendo pra quem? Edmar aqui, ó. CEO da Mas a Multibox. Ed- Quanto eu quero fazer atividade física. Eu quero ver então se você beleza. que Funcione. Beleza. Então vamos lá, então. Cara, eu fiquei por um bom tempo pensando, né? Falei, caramba, como que uma pessoa pode entender que com o exercício físico a vida dela vai se tornar mais leve ao ponto dela deixar de sobreviver para viver de fato, né? Porque para mim, toda vez que você tem que depender de algo, então tipo, quando você tá lá no seu trabalho, em qualquer outra situação, e aquilo ali te suga, você tá, ao invés de crescer com aquilo ali, você está sendo consumido. Então, isso está custando a sua barrinha de vitalidade. Acho que todo mundo aqui já jogou algum joguinho de videogame, pensa que você tem 100 de vitalidade. E na vida, a gente vai lá chegando nos nossos próximos de 80, 90 anos, né? Se Deus quiser. Hoje em dia, esses dias a minha aluna falou que eu vou chegar com mais de 90. Eu falei, Deus abençoe. A gente pode chegar nessa fase com a barrinha mais próxima do cheio ou mais perto do vazio. O exercício físico é o que faz que essa redução da barrinha ela se torne cada vez mais moderada e sutil, ao invés de ser abrupta. Então, se eu me lesiono, se eu tenho uma doença, se eu tenho um problema na minha vida, isso impacta o meio que eu estou inserido, eu gero responsabilidades para os meus familiares, para os meus colegas, eles vão ter que cuidar de mim se eu tiver uma doença séria, grave. E aí, eu pergunto para essa pessoa, se você quer assumir essa responsa, de carregar isso com você, esse risco, ou até mesmo dividir esse risco com outras pessoas que você ama tanto. Então tá na sua mão, basta você fazer exercício físico e isso vai mudar com certeza. Você é visurado, Edmar. Conseguimos pegar ele não. Palmas, Rafa. Abre o microfone aí. Ganhou uma cliente. E vários aqui que estão ouvindo. Não, mas olha só, Rafa, eu não quero viver até os 80 anos. Por que eu tenho que fazer hoje? Não é por longevidade, é pelo quê? Então, Edmar, a gente acabou... Rafael, Pedro, se contenha, Pedro. Rafa. Eu tô. Ih, o Pedro até saiu, ficou com raiva. Ele foi fechar o microfone e saiu. Ele ficou sentido. Ele até saiu do episódio. Fala aí, Rafa. Quero saber o seguinte: não sei se eu vou viver até os 80, não acredito nesse negócio de longevidade, porque como. Pedro, volte pra nós, Pedro. Cara, e olha, eu vou falar um negócio pra vocês, explicar o que aconteceu. Vocês viram que eu fiz um gesto com a mão? Não façam isso, porque o iPhone vai interpretar que você fechou a tela. E eu não sabia disso. Acabei de aprender e eu não vou fazer de novo, porque eu vou sair de novo. É aquele dedo do meio, gente, que ele fez pra mim, que ele ficou com raiva, que eu não deixei ele falar. Não façam isso, que fecha a tela. Rafa, por que quem não tem, né, brincadeiras à parte, quem não tem essa visão do longo prazo, como você acha, como você convidaria ela a fazer atividade física com os benefícios mais pertos, né, vamos dizer assim, benefícios a curto, né, médio prazo? Cara, eu vou admitir para vocês primeiro que esse lance, que o Pedro é muito bom, eu sou muito ruim de chegar e vender com uma pessoa assim. Por isso vocês são eu lembro sócios, até ótimo. Exato. Eu lembro até daquele filme O Lobo de Wall Street, que o Jordan Belfort termina pedindo pro cara vender a caneta. Eu falo assim, caralho, como é que eu vou vender essa caneta, cara? Mas, eu me identifico, Rafa. Eu não vendo água no deserto, eu acho. O que acontece é que o Pedro ele é muito bom de pitch, ele tem uma sensibilidade muito boa na parte de venda em si, e eu sou mais o cara que escreve, entendeu? Eu sou mais Você tá me fazendo um pitch para eu passar o pitch para ele, é isso? Não, mas o lance é o seguinte, que eu não consigo te vender assim agora. Eu admito que eu não sou essa pessoa, mas eu iria por uma onda de perguntar o que você faz, o que você valoriza. Tem muita gente que é muito workaholic, tem muita gente que se preocupa muito com os filhos, ou com a esposa, ou com o marido, ou com a família. Então eu tentaria tocar nessa feridinha assim da pessoa e falar, tipo, se a pessoa é muito workaholic, por exemplo, eu tô recomecei, né, com uma aluna que ela meu irmão, trabalho, e a bichinha é sinistra. E ela valoriza muito isso, e uma estratégia que eu já vou usar com ela é tentar achar junto com ela a forma de mensurar a produtividade dela, sacou? Porque ela não estava fazendo atividade física e agora está passando a fazer, e essa vai ser uma estratégia que eu vou usar para ela entender que a atividade física é importante para ela, através da produtividade dela no trabalho. Tem gente que tem a motivação através da família, então eu faria essa outra abordagem, que seria através da
por exemplo, da saúde da esposa, do marido, ou até dos filhos e de quem mora junto, falar assim que, cara, a sua família pode ser mais feliz, o seu filho pode ter uma vida mais saudável se você também for mais saudável, entendeu? Então eu iria meio que por esse caminho, mas Legal. também tem Mas muito... analisa mais. Chega para o aluno e fala assim, calma aí, espera que eu vou no banheiro, tu olha tudo no Instagram da pessoa, faz uma postagem, marca ele e fala, abre teu Instagram. É para isso aí que você O Pedro vem com pitch, o Rafa vem com livro, né? É isso. Aí, ó. Eu sou esse cara. E assim, tem também aquele conteúdo lá do Prochaska, lá do... Modelo transteórico. Você lembra qual que é, mas eu não estou lembrando o nome agora. Modelo mas transteórico. Isso, de você saber identificar em qual estágio a pessoa está, entendeu? Porque você não pode abordar uma pessoa que está não contemplativa com uma abordagem de uma pessoa que já está na ação, entendeu? Então, se você vê uma pessoa que não enxerga a atividade física como importante, né, acha que precisa, você precisa primeiro fazer ela entender que ela precisa e que é importante na vida dela. Depois você começa a entregar ferramentas, depois, enfim, você vai trabalhando isso na cabeça dela. Assim, eu reflito muito sobre isso. Não é um pitch, né? Não é estar preparado para fazer o pitch, mas eu olho muito para minha família e vejo como é que eu faço meu primo se exercitar, meu irmão, minha mãe, meu pai, igual eu me exercito. Então, o que eu percebo ultimamente, que é um ponto que todas as pessoas ficam sensibilizadas ao curto prazo. Então eu fiz uma coisa com você que era o quê? Mexer um pouquinho com essa projeção futura. Eu sei que não tem tanto sucesso, mas falar desse lance da vitalidade mexe com algumas pessoas. Mas tem uma parada que eu tenho percebido que é, Edmo, você é feliz? De verdade mesmo? Você é feliz? Você acorda feliz? É uma pergunta verdadeira? Você pode responder, mas começa a falar, boa. Você gostaria de acordar mais feliz? Sim. É isso que você pode tentar com o exercício físico. E sem dúvida alguma, ele vai te trazer algum benefício nesse sentido. E aí, hoje, né, Edma, a realidade não são pessoas que acordam e falam que estão felizes, né? São pessoas que acordam que estão tristes, ansiosas, depressivas. E eu sou um cara meio apaixonado e tal, e até mesmo um pouco otimista demais, para aceitar a ideia de que, pô, tem muita gente triste. E tem, cara. Então, eu hoje, pro curto prazo, se uma pessoa tivesse de frente comigo e eu tivesse que vender exercício físico para ela, eu ia para essa direção, perguntaria para ela se ela está realmente satisfeita com a vida dela e se ela toparia tentar, através do exercício físico, começar a ter um pouco mais de prazer em viver, ao invés de só buscar coisas que façam sentido na vida dela, trabalhar, estudar e por aí vai, fazer coisas que os faça sentir a vida. E eu acho que o exercício faz isso, no curto prazo. Você sente seu coração, sente seu pulmão, você sente o seu sangue, você sente seu corpo aquecendo, você sente o suor. E cada vez menos a gente tem tido experiências dessa, ainda mais por conta das telas e outras coisas. Então, no curto prazo, eu acho que essa é a veia, assim, que eu tenho apostado até com meus alunos. O Pedro, muito bom. Foi uma provocação mesmo para vocês, que vocês estão aqui, aceitaram estar aqui com a gente. Se não provocasse, não seria Edma também. Quem tá ouvindo, a gente sabe. Não, mas no sentido do seguinte, por que eu falei isso? Porque eu desconheço um motivo que a pessoa te dê que o exercício físico não vai ajudar ela. Então a gente tem, cara, pode falar aí um problema, eu tenho certeza que o exercício físico te ajuda nesse problema. Então a gente tem tanta riqueza de motivos das pessoas fazerem e a gente não tá sabendo expressar, sabe? Então é um desafio e eu sei que vocês lutam também, assim como a Rafa, de como a gente comunica isso para as pessoas. E aí volta para aquela ideia do lançamento, dos gatilhos, de repente usar os mesmos gatilhos que a gente usou há anos e não criar novos gatilhos. O que a gente está fazendo? Então foi só uma reflexão que eu queria ver mesmo a resposta de vocês, porque quando a gente vê mudança de comportamento, às vezes uma coisa muito a longo prazo não me motiva, porque eu sempre acho que vai dar tempo depois. Tipo assim, Pedro, quero te convidar para dar uma palestra para mim em dezembro. Provavelmente você vai fazer a palestra em novembro, sabe? Não vai fazer agora, em julho, agosto, setembro, outubro. Em dezembro mesmo, se for pro final. Ou em dezembro mesmo, exatamente. Então, assim, quando é uma coisa muito a longo prazo, a gente tende a jogar para frente. Eu posso fazer depois. Então, sempre que a gente puder ter motivos mais rápidos de benefício, de mostrar benefício para as pessoas, eu tenho certeza que a gente vai melhorar nisso. A gente vai começar a se comunicar melhor e deixar mais claro aí para todo mundo. Vai, com certeza. Aí se acho que daqui uns 3 meses, porque vem novidade aí. Uau! Rafa, estamos chegando no nosso final, Rafa? Sim, infelizmente. Poxa, é só a gente convidar elas agora, entendeu? A gente continua esse papo. E aí o jogo vai virar. Aí o jogo vai virar. Eu já vou ter que treinar fit, estou incumbido de fazer Edma Alves ser surpreendida. Deixa comigo, Rafa.
Mas nessa data aí que você vai me convidar, eu acho que eu não posso, Pedro. Mas depois a gente vê outra. Mas tá bom? Eu vou estar com febre, Eu vou né? estar ocupado, eu acho. a gente mudou, menino. Não vai ser nessa mais, não, porque você tem um então tá bom, compromisso. deixa É eu naquela que você falou que tá disponível. Ô, Rafa, eu vou começar pelo Rafa, que o Pedro tá me desafiando um pouco. Rafa, o que é Olha. saúde pra Tá você? te tirando da zona de Tá me conforto. tirando da zona de conforto, olha. Rafa, o que é saúde pra você? Cara, essa pergunta aí é boa demais. Desde o primeiro episódio dessa temporada que vocês começaram com as perguntas, eu já ando pensando, e antes de ser convidado de qualquer coisa, eu já pensei assim, cara, o que eu vou responder essas perguntas aí? Vocês falaram que Eu ia ser respondo todas as pra perguntas todo- do Fábio Pochá também. Nunca fui convidada para que história é essa, mas sei todas as minhas respostas quando eu for. Mas, cara, saúde para mim é liberdade. Se fosse para colocar assim como alguma coisa, é liberdade para qualquer coisa, né? Nos vários sentidos. Liberdade financeira para mim é saúde financeira. Liberdade geográfica para mim é saúde de você conseguir experienciar o planeta Terra. Sacou? Liberdade corporal, liberdade, para mim, é a saúde do corpo. Um relacionamento saudável precisa de liberdade também. Então, qualquer forma de saúde, seja ela... E aí eu estou jogando não para o nosso espectro da saúde biopsicossocial, mas eu estou jogando assim, para um espectro mais amplo mesmo de liberdade de tudo. Você conseguir não negar, por exemplo, uma pelada, ou uma caminhada, ou uma trilha, alguma coisa, porque você bate no peito e você aguenta fazer aquilo ali, sacou? Isso para mim é saúde. É você conseguir ter condições cardiovasculares, musculoesquelética, enfim, de pegar uma prancha, subir nela e curtir um surf, igual a Rafa faz. Você ter condições de ir na praia e jogar um futebol igual o Pedro faz. É você conseguir fazer o que você quiser, na hora que você quiser, como você quiser, da forma que você quiser, na hora que você quiser, sacou? Pra mim isso aí é saúde. Posso estender aqui? Vai, Comigo? Não, você é agora. mais rápido. Primeiramente, né, eu ouvi fielmente o último episódio do Alan e do Pedro, então eles, para mim, usaram uma explicação do que é saúde muito top. Replico as palavras dele, mas para mim são 3 jogos de palavras. Menos custo e mais lucro, isso é ter saúde. Tudo que você faz e tem menos custo e tem mais lucro. Então você se torna mais eficiente, você tem mais saúde. Você gasta menos o seu sistema fisiológico para fazer algo, logo você é mais saudável. Isso para mim é. Menos desperdiçar e mais aproveitar. Então toda vez que você está aproveitando algo, tem uma associação com o que o Rafa falou de liberdade, você está mais saudável, entendeu? E a última é menos, sem dúvida alguma, sobreviver e mais viver. E sobreviver talvez seja uma palavra muito forte, assim, para algumas pessoas, mas para mim é muito claro. Se você é refém da sua agenda, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Agora, se você é o cara ou a mulher que determina o que faz parte da sua agenda, você está vivendo. E, sem dúvida alguma, você só consegue fazer isso com saúde. Então, isso pra mim é saúde. Cara, tenho certeza que o Pedro Edman, ele é a minha versão masculina. Tenho certeza. Primeiro porque quando você fez a pergunta, ele já tava com a caneta aqui, ó, anotando. Quem não tá vendo, não estão vendo, ele já tava anotando o que ele ia falar. Tenho certeza. Nada, ele anotou quando vocês fizeram um convite há uns 3 dias atrás. Mas ele já mudou. Ele tava anotando. Tá aqui, Muito bom. E que se vocês pudessem escolher uma pessoa para tomar um café, quem seria, principalmente, por quê? Pedro começa. Agora é o Pedro. Cara, Renato Russo, na hora. Tipo, pra não, ontem... Tira o que eu disse, não seria a minha versão masculina, não. Tô zoando. Não, Renato Russo, e eu vou explicar o porquê. Cara, o porquê pra mim é que sempre quando eu ouço Renato Russo, eu vejo uma certa relação com o momento presente, qualquer música dele. Então, a minha pergunta pra ele, ou o que eu queria saber dele é, cara, qual é a sua visão? Como é que você consegue enxergar, ver tantos problemas na sociedade com o que você... Olha lá, bicho, lá vem ela. Galera, pra quem não viu o vídeo, a Rafa falou que é livro. É livro. Ela falou livro. Ela mostrou um livro. Mas, é sério. Então, quem não tem colírio, os óculos escuros. Mas essa que é a parada. E eu não fumo maconha, tá, gente? Então, já adiantando, se tiver curiosidade, não fumo maconha, não gosto de maconha. Mas a ideia é, pra mim, é um cara visionário e as letras dele fazem muito sentido depois de muito tempo. Qualquer música, índios, pais e filhos e várias coisas. Então, fala assim, o que esse cara viveu em pouco tempo foi suficiente para ele interpretar muita coisa, entender muita coisa, compreender muita coisa do mundo. Era isso que eu queria conversar com ele. Foi difícil pensar, essa foi uma que eu já estava pensando. Mas Renato Russo. Ele é muito fora da curva mesmo. Rafa? Rapaz, eu tenho várias pessoas assim que eu gostaria de trocar uma ideia. Última vez, não é essa pessoa, tá? Mas última vez que a gente
Olha só, olha só. Sabia que a Ed vai se manifestar. Eu fico nervosa. As pessoas querem ser migué. As pessoas querem ser migué e me falar 3 ou 4 pessoas. Não pode. Não pode, eu queria conversar com a Xuxa, mas eu vou convidar o Sérgio Malandro e vou terminar com o Faustão. Não pode. Eu já balancei a cabeça antes. Meu convidado, a falar, eu já balancei a cabeça. Não, eu sei que eu vou convidar. Com certeza seria o Kobe Bryant, que é um ex-atleta de basquete que infelizmente nos deixou Poxa, por isso que eu não ando de fevereiro do ano passado. Oi? A Rafa falou, vamos comprar um helicóptero, pegar lá a renda do mês passado. Eu falei, não, olha o Kobe Bryant. Poxa, não. Cara, então, ele é um cara, assim, porque pra mim, qual que é o lance do esporte? Porque além da saúde e tudo mais, o esporte pelo esporte, você não contribui de muitas formas, assim, muitas vezes você não monetiza, você não entrega um produto, você não entrega uma forma de facilitar a vida das pessoas, assim, de forma prática. Mas para mim o lance do esporte é o legado. Na verdade, o lance de todas as profissões, mas assim, do esporte, eu acho que o principal do esporte é o legado que você deixa. E, cara, um dos atletas que mais entregou um legado, assim, tanto de disciplina, quanto de vontade, quanto de você saber o que dá certo e ir atrás, foi o Kobe Bryant, porque ele tem uma história que até contaram naquele documentário lá do Michael Jordan, The Last Dance, que o Kobe Bryant, quando começou, ele copiou todos os movimentos do Michael Jordan, porque era o melhor atleta da época. E copiando, estudando o jogo do Michael Jordan, foi o que o Kobe Bryant fez o jogo dele, o que deu muito certo. A gente tem várias outras histórias de atletas que jogaram contra o Kobe Bryant, que falavam assim que ele começava a treinar, tipo, no dia do jogo ele começava a treinar 3 horas antes do jogo, igual um maluco, suando pra caramba, e ele só começava a treinar e continuava a treinar porque ele via que os adversários estavam chegando antes e eles não queriam que o adversário treinasse mais que ele. E tem até uma frase que ele fala que ele falou para o adversário dele, que o adversário dele perguntou assim, cara, por que você treina tanto, cara? Você já é não sei quantas vezes campeão, não sei quantas vezes melhor jogador e tal. E aí ele responde pro cara assim que fala assim, cara, eu treino tanto assim porque eu quero que você saiba. Eu vi você chegando antes no ginásio para treinar, mas eu quero que você saiba que não importa o quanto você treine, eu vou treinar mais do que você. Eu vou trabalhar mais duro do que você. Então, são legados que ele deixa, assim, para as outras gerações que são coisas fenomenais, fora as causas que ele defendia, por exemplo, do basquete feminino, que é uma parada que eu gosto muito, o livro que ele escreveu, né, que eu tô pra comprar. Era só pra você falar que ia tomar um café com ele. Pô, você é chatão. E agora você tá aí. Tem o porquê. Não, acho que o porquê é mais interessante, às vezes, do que a pessoa. Mas eu tenho que sacanear o Rafa. Ele me sacaneia, eu tenho que sacanear ele. Já tomou um café, comeu um beirute, um croissant, e agora vai, pede a conta. É um brunch. Não, se eu pudesse fazer um retiro com ele. Rafa, agora a gente está entrando no nosso momento conselheiro. Comenta um erro que você cometeu e deixa de lição pra gente, por favor. Cara, quando vocês fizeram essa pergunta também, eu já pensei assim, cara, será que eu me arrependo do que eu fiz ou não me arrependo porque o que eu fiz me trouxe até onde eu tô? E eu vivo nesse limbo até hoje, entre não me arrepender do que eu fiz porque me formou quem eu sou hoje e de me arrepender de várias coisas que eu já fiz porque eu tenho certeza que essas outras realidades alternativas da linha do tempo eu teria vivido coisas bem maneiras também. Mas uma coisa que se eu pudesse resumir, seria autoconhecimento, autoaceitação e personalidade, sabe? Porque várias vezes na minha vida eu deixei já de viver algumas coisas porque eu não sabia o que eu queria realmente, eu não me posicionava no que eu queria realmente e eu não lutava por aquilo que eu acreditava realmente. Isso na minha vida de atleta, na minha vida de estudante, na minha vida de estagiário, de profissional, enfim. É uma coisa de um perfil de personalidade, eu acho que eu tenho, e é uma coisa que eu luto todos os dias, mas é uma coisa assim que me fez perder algumas oportunidades que eu com certeza gostaria de ter feito. Pedro? Cara, eu tava aqui ouvindo tudo e uma parada que é massa, de negócio de sociedade. Por que é maneiro sociedade? Sociedade pra mim é muito melhor do que realmente, tá? Eu tô abrindo uma nova sociedade, porque sociedade é muito melhor do que sozinho, na minha opinião. É a maneira que a gente consegue cercar cada vez mais o que a gente não sabe. Eu acho que o outro tem muitas coisas que ele sabe que eu não sei, e isso agrega pra caramba. E uma parada que o Rafa falou aí, voltando no nosso filme da vida aqui, do nosso relacionamento. Cara, várias vezes eu vi isso no Rafa e
falei realmente, né, Rafa? Eu até falei assim, irmão, agora bota na mesa esse negócio, filho. Bate na mesa agora que é sua vez. E eu acho que isso é fundamental para as pessoas. É um erro também que eu também sugeriria para as pessoas. E tem um outro que é não leve tudo tão a sério, mas real, literalmente, oficial. E o que tem a ver isso? Eu me pego hoje pensando que se eu tivesse no ensino fundamental de novo, eu não teria levado tão a sério o que eu passei lá, porque eu ia passar de ano do mesmo jeito, eu ia conseguir cumprir com a tabela, eu ia conseguir passar pelo jogo, que tem um jogo, né? Em vários lugares que você tá, existe um jogo, você entende ele, sabe o que você tem que fazer para sair no 1-0. Então, acho que eu faria mais isso, levaria as coisas menos a sério para aproveitar mais as experiências, consumir mais de pessoas, situações, momentos, lugares, de uma maneira não tão formal, para conseguir aprender mais, entendeu? Acho que quando a gente leva tudo muito a sério, a gente agrega valor às coisas que muitas vezes são superficiais, a gente quer preencher aquilo ali e tal, e seria isso, não levar tão a sério as coisas, comentários, tudo na vida, para poder aprender cada vez mais e crescer cada vez mais. Bacana. E agora, vou puxar com o Rafa agora primeiro. Rafa, se você fosse um movimento, qual você seria e por quê? Com certeza eu seria a enterrada do basquete, porque para mim no basquete não existe nada mais irado e assim a sensação de você fazer isso é muito boa, é um movimento. Vocês sabem o que eu tô falando, sabe, né? Tomara que a galera que esteja ouvindo saibam também. Sei, direto eu peço pezinho para as pessoas me ajudarem para eu conseguir fazer. Ou abaixa a tabela, mas, assim, né? Eu já fiz isso. Já. Ou bota no portão. É um movimento mais plástico, assim, mais bonito que tem no basquete. É um movimento que, para você chegar e conseguir fazer ele, você precisa de muito treino, de muita saúde, digamos assim. Você precisa de uma técnica específica, você precisa conquistar o movimento, né? Uma coisa fácil, assim, que você faz. E a sensação, porque eu já tive a honra de fazer isso na minha vida, então a sensação de você conseguir fazer isso, mesmo não sendo tão alto, é muito boa, assim, de você ter conquistado isso, sabe? E assim, porque é um movimento que mostra muita dominância, um movimento que mostra muita potência, muita imposição, assim, é um movimento muito empoderado, assim, na minha opinião. Então, eu seria isso aí, se eu pudesse. Legal, Pedro? Eu seria andar de bike, andar de bicicleta. Para mim, andar de bicicleta é a parada mais foda que existe, porque você visita vários ambientes naturais, né? Você está ali entre o meio termo de um automóvel e ir a pé ou ir correndo, e a gente cansa mais indo correndo ou andando. A gente consegue explorar muito mais distância de bicicleta. E, sem dúvida alguma, eu acho que eu seria um rolê de bicicleta para ver uma paisagem. Então, a recompensa da atividade sendo ver uma paisagem. Então não é para competir também não, tá? Se você for querer andar de bicicleta, se o Pedro fosse um exercício, é só para dar um rolê mesmo, andar vários quilômetros, tomar um café no caminho. Acho que eu seria esse tipo de movimento, de atividade física. Sozinho ou acompanhado? Pode botar garupa, né? Mas aí não vai dar pra Renato longe, Russo. né, O Renato Russo. no som, Spotify, ouvindo Talk da Saúde. Pronto, é isso. Aí sim, hein? Aí fez o jabá. Meninos, adorei a participação de vocês. Para quem Vocês tá vão aqui fazer ansioso... o Pix agora? Vocês vão fazer o Pix agora do jabá que eu fiz? Ou O Pix é CPF ou é telefone? é o telefone mesmo, Ed? Então tá bom, Obrigado. vai deixar. Tá? Agora é o momento mais esperado dos nossos ouvintes, então onde a gente encontra a Funcione e o Instagram de vocês ou outra plataforma que vocês mais utilizam? O meu é no Instagram, @PedroFMirandaJR, lá tem um Linktree lá, você consegue ter acesso ao meu WhatsApp e outras coisas que eu faço. E @Funcione também, _, pode colar lá, que você vai ter acesso ao que a gente produz. Manda o seu aí, Rafa. Então, se fosse para as pessoas para algum lugar, seria para o Instagram da Funcione mesmo. Eu estou voltando a fazer algumas publicações lá, fora as nossas lives que a gente tem, então, @Funcione_. O ícone é de um camaleãozinho preto, assim, e o meu é Rafa Yama, Rafa, Yama, não é Liama. E eu fiz algumas publicações lá de conteúdo e tudo mais, mas foi uma rodada teste aí para eu agora na Funcione conseguir publicar melhor. Então, pode seguir a Funcione, mas se quiser me seguir também, pode me seguir lá. Tamo junto.
E é isso. Muito bom. Eu acho que eu sei por que eu falei Rafa Lhama. Eu acho que o maiúsculo pode ser confundido com o I maiúsculo confundido com L, não é? Parece. Tá vendo? Tem um porquê. Então, valeu, galera. Obrigada. Não esquece de compartilhar o episódio com quem que você quer que funcione. Quem você quiser que funcione, compartilha o episódio. Isso foi mal, Edma. Eu cortei a sua piadinha. Mas, galera, muito obrigada e até semana que vem. Até, valeu.